Pessoal, bem-vindos ao Despertos. Eu sou Cris de Pascoal, estou aqui com Maria Cepereda, autora da série de livros O Sol Negro e professora do método de integração. Tudo bem, Maria? Como vai você? Olá pessoal, olá Cris, nós aqui numa seguidinha e esse é um programa interessante para a gente analisar um filme muito bacana com aspectos que eu já falei em webinários recentes, então eu vou acabar fazendo uma revisão utilizando essa forma lúdica que é através dos filmes e que nós gostamos muito. Vamos lá, Cris. Bem, pessoal, o programa de hoje nós vamos falar de I Am Mother, o futuro da humanidade. Hoje nós iremos apresentar uma discussão muito, mas muito interessante sobre o filme I Am Mother, recentemente aí lançado pela Netflix. Há muitos ecos familiares em todo o trailer de ficção científica australiano-americano. I Am Mother, um filme que utiliza muitas ideias de outros filmes, mas é algo que vale a pena assistir. O roteiro do escritor iniciante Michael Lloyd Green nos coloca em uma elegante instalação de repovoamento após um evento aí de extinção ter ocorrido no mundo exterior. Um androide chamado Mãe, tem acesso a uma coleção de 63 mil embriões humanos e um dia decide dar vida a um deles, gerando uma criança conhecida como filha. Ela é criada com o conhecimento de que a vida deve ser vivida dentro dessas quatro paredes, com sua mãe atuando como mãe, professora e cuidadora. As duas compartilharam um relacionamento caloroso, mas à medida que a garota cresce, sua curiosidade é instigada sobre o que mais pode existir, especialmente quando um visitante inesperado, aí, interpretado por Hilary Swank, chega gerando perigo e dúvidas. O personagem de Swank, nunca nomeado no filme e simplesmente referido como mulher nos créditos, tem uma história muito diferente para contar à filha, informando que os androides não são confiáveis e que qualquer caos externo é um resultado direto deles tentando destruir a humanidade. A maior parte do filme se desenrola como uma peça de teatro de uma localização com duas mulheres tentando convencer uma jovem que a outra não é confiável. Como espectador, também estamos tentando descobrir em quem ou no que acreditar. E é divertido brincar de detetive. Bem, Maria, uma série incrível aí da Netflix, como várias, aliás. E aproveitando então aqui, eu vou pedir para vocês se inscreverem no meu canal, no canal da Cris, ativarem o sininho, se inscrevam aqui no O Sol Negro 11, Maria Pereda, ativem o sininho para ter certeza de receber notificação. E este meu canal não pode mais fazer transmissão ao vivo, pelo menos provisoriamente. O YouTube proibiu, de fazer transmissões ao vivo. Espero que isso não passe de 90 dias, veremos. Então, de qualquer forma, para prevenção, eu abri um outro canal apenas para transmissões ao vivo. São esses webinários gratuitos que eu costumo fazer e vocês não vão querer perder essas aulas incríveis, Então, você tem que se inscrever nesse outro canal, que é Maria-Ágora. É agora, Maria Agora, só que é a Ágora. Tem um acento agudo no A, e a Ágora no mundo grego significa local onde as pessoas se reúnem para discutir assuntos importantes. Isso era feito no meio político, no meio dos professores, naqueles sacerdotes e instrutores, que levavam conhecimento à humanidade. Esses encontros eram feitos nas ágoras. Portanto, tem tudo a ver. Se inscreve nesse canal, ativa o sininho e aguarde que em breve, esse mês mesmo, nós vamos ter transmissões ao vivo bastante relevantes, ok? É com você, Cris. Bem, Maria, existem simbolismos evidentes nas cenas do filme. Analise primariamente o que esse simbolismo quer nos passar, ou talvez, bem como diz você, implantar em nossas mentes. Tem alguns simbolismos não tão dramático assim, mas alguns fundamentais. Por exemplo, o androide, que se apresenta como mãe, ele tem logo na cabeça
a imagem da Pachamama, como diriam os peruanos, que é o círculo com um ponto central. A Pachamama pode ser representada como uma espiral, ou então um círculo com um ponto central. O círculo com um ponto central é, de certa forma, a representação da Shekinah, a fonte, a mônada, dependendo em que origem, que tendência, que filosofia, ou religião, ou época, né, da nossa humanidade. Você vai ter nomes diferentes para isso, mas é sempre o círculo com o ponto central, ou seja, a origem de tudo, que sempre é o lado feminino. Eu expliquei o porquê dessa coisa do feminino, que alguns chamam de sagrado feminino, né? Os que se classificam como espiritualistas gostam de chamar dessa forma, porque existe toda uma recriação de um processo que eu expliquei sobre um ângulo de visão naquele webinário recente que eu fiz no meu canal, Sol Negro 11. Aliás, esse foi no Sol Negro 11. Eu acho que esse foi feito através do canal, pelo Facebook, perdão, porque o meu canal já estava suspenso, se não me engano, pelo YouTube, proibido de fazer transmissões ao vivo, então eu fiz no Facebook, mas o vídeo está disponível para os alunos, né, do curso A Verdadeira História da Humanidade, ou então na Biblioteca VHH. Então esse webinar é o Transhumanismo, onde eu falei dessa coisa do feminino estar retornando, mas numa visão de fusão, como era visto nas religiões antigas, como no caso do hinduísmo, ou até dentro de uma visão da Idade Média, onde os alquimistas falavam do homem híbrido, do andrógeno, melhor dizendo, né, que seria a visão do rei e da rainha fundidos, do homem e da mulher fundidos dentro de um ovo fundamental, que é nada mais do que, por exemplo, a representação de Purusha, né, a fonte primária, que o homem que sai do ovo, a primeira versão na fisicalidade, que contém as duas expressões do feminino e do masculino, e deles se dividem deuses, cada um com suas virtudes e seus defeitos. Então, essas múltiplas expressões de um mesmo que se dividem em virtudes e vícios, que é o termo da filosofia, apresentando-se com características para experienciar e exercitar as suas propriedades específicas na sua própria realidade, sob o seu próprio ponto de vista. Então, esse homem perfeito, ele era visto como um ser andrógeno. E assim, é essa visão do próprio Purusha, né, que é um termo engraçado no hinduísmo. E é por isso que a visão do círculo com o ponto central, para os alquimistas ou até para a ordem dos Illuminati, antigos, antes da Baviera, os Illuminati que ainda carregavam a informação com uma intenção positiva, era essa representação do círculo com o ponto central. Então isso está representado nessa I am mother, eu sou mãe, nessa androide, mas com a função de levar a visão de uma Shekinah, porque em Hollywood e no mundo dos vídeos, dos filmes e dos roteiristas, e inclusive até dos escritores, quem domina, né, pela frente ou por trás, é o mundo judaico, dado o simbolismo todo que se apresenta. Outro ponto bastante significativo é logo no início do filme, a imagem dos arcos. Os arcos e as duas colunas, que eu sempre brinco que está em todo que é show da Madonna, e que já cansou, né, que ela apresenta-se sempre como uma sacerdotisa, o arco e as duas colunas ao redor. Além de uma simbologia maçônica, isso tem algo muito mais além. Então, essas informações todas e compreender como elas se inserem na nossa realidade hoje, por que estão bombardeando esse tipo de informação, de simbologia, em tudo que é filme, em tudo que é música, clipe de música, em tudo que é objeto de arte hoje, logotipo de empresa, várias empresas mudaram de logotipo ultimamente, ninguém nem tocou disso, principalmente no mundo da moda.
exatamente para mostrar um espelhamento e representar certos padrões que estão trazendo essa nova ordem, não só como foco de governo, que é a nova ordem mundial, mas como foco de religião e misticismo impressos. E isso está dentro dessa simbologia. Se você quer entender isso direito, que eu tenho que falar aqui por frações com vocês nesse tipo de programa, não posso ir fundo nisso, isso está no curso, entre o curso A Verdadeira História da Humanidade, que o link está aqui embaixo para vocês, dentro da minha página da internet, que está aberta as inscrições dele até esse domingo, vai estar ainda aberto para você poder ser um aluno da Verdadeira História da Humanidade, e continua exatamente a parte simbólica no curso A Chave da Verdade, onde eu apresento toda essa explicação que leva muitas horas para dar e não dá para dar num vídeo pequenininho que nem esse. Então aqui eu te dou umas pitadas para você já ficar de olho e perceber que esses símbolos estão presentes. Então você tem aí a visão da mônada, vamos assim dizer, eu prefiro essa simbologia, a visão do ser andrógeno, a visão de Eva, a mãe que vai dar origem à humanidade, que é uma mistura entre a própria, digamos, vou chamar de robô, que foi a mais forte, uma androide, e a menina, que é o primeiro humano de uma nova geração, que eu vou explicar mais adiante para vocês, e que a partir dela serão todos derivados. Então ela marca o imprint de um padrão, um novo padrão, uma nova realidade, novamente a visão daquele Tikkun Olam que eu expliquei no programa passado. Quem não viu, volta lá no programa passado, onde eu falo de realidades paralelas, exatamente o anterior a esse, que essa visão de Tikkun Olam está perfeitamente forte nesse filme aqui também. Então vamos lá. É com você, Cris. Maria, essa ideia de arte é algo já explorado por vários filmes, como Interestelar, de Christopher Nolan, entretanto, com outra conotação. Será que já existe algum projeto assim, aqui, na Terra? Pois é, complicado falar disso, né? Certamente que sim, essa é a minha opinião. E dessa maneira, sobre uma engenharia genética, se pretende fazer uma engenharia social, né? Trazendo seres que carregam um padrão para alteração da humanidade. Não com o foco bonitinho desse filme, que é o foco de fazer humanos melhores através da aplicação de uma retidão filosófica no desenvolvimento da mente e do corpo, seguindo, ironicamente, até um padrão grego, que eu falo para vocês depois, mas procurando um ser humano melhor, mas sim, no nosso caso atual aqui na Terra, o que é feito é outra coisa, é a manipulação desses seres que são gerados geneticamente. Hoje, com certeza é possível já gerar sem um útero humano, a nível de laboratório, utilizando material genético, por exemplo, de uma amostra de pele, você pode gerar óvulos e espermatozoides, o que é interessante, você não precisa nem mais do óvulo, nem mais do espermatozoide. Então essas alterações todas estão sendo feitas e criando novos seres para serem novos líderes da Terra. E historicamente, sem a manipulação genética, mas sim pela linhagem genética, isso é feito da humanidade desde mais de 2000 anos atrás. Pois a decisão de casamentos entre aquelas famílias que vêm desde a Roma antiga, que já se diziam descendentes de origens egípcias ou de origens da antiga Mesopotâmia, aspas, mas é o que eles clamavam, alguns deles de persas, de linhagens mais nobres, de como um todo, que se formaram ali
a partir do norte da Itália, por exemplo, em Veneza, que foram os descendentes dos romanos que foram expulsos, né, devido às hordas bárbaras que foram tomando Roma na sua fase de decadência, a partir de 350, mais ou menos depois de Cristo. Isso já foi bem intenso, até em 500, quando a coisa se tornou bastante mais significativa. Se instituiu o Império de Constantino, que depois virou Bizâncio e levou todo mundo de volta de novo para a Itália. Essa turma que se configurou ali e fez algumas outras uniões entre famílias de poder, foi o tempo todo se consolidando e mantendo suas descendências, não apenas pelas realezas, aquilo que se chama de nobreza negra mundial, ou seja, as realezas que manipulam o mundo e tomavam conta de eleger os seus papas, de eleger os seus bispos, de colocar no trono ou retirar do trono seus reis, ou os reis que queriam, de mudar a questão geopolítica do mundo. Esses todos vêm se casando entre eles desde sempre, até alguns que se apresentam como simples plebeus para os meros desinformados, são de linhagens nobres com descendência muito antiga, como é o caso de Kate Middleton, que se casou com William, né, da Inglaterra, e se diz que era uma plebeia. Nunca foi, se ela é filha de uma Goldsmith, que é a mãe dela. A mãe dela é Goldsmith, né, diretamente. Portanto, os Goldsmiths sempre se casaram com os reis, ou germânicos, ou ingleses, e essas famílias como um todo que foram trocando, desde que o sistema bancário se formou com força e uma influência judaica direta ou indireta, naquilo que eu chamo de cripto-judeus. Então essa mistura sempre foi manipulada. Esses casamentos que parecem por amor sempre foram manipulados, né? Eles foram criados para que se casassem e pareceu que se encontraram. Esse tipo de manipulação gerava descendentes sob medida. Então, hoje nós temos isso na humanidade, com certeza. E no filme, a intenção era gerar descendentes sob medida, buscando características, no caso da My Mother, de uma humanidade melhor como um todo. Então, os androides fizeram o seu Tikkun, eliminaram o homem por causa da sua baixeza frente ao que eles acham que deveria ser e recriaram geneticamente aqueles que potencialmente poderiam ser homens melhores, né? Interessante isso. E a gente conversa um pouquinho melhor daqui a pouquinho. Com você, Cris. Maria, chegamos agora na principal temática e que, como você disse no programa anterior, realidades de universos paralelos, tem a ver com o conceito filosófico religioso da retificação. Como isso se aplica aqui, neste filme? Eu comecei até a falar, né, na pergunta anterior, né, Cris? Eu já insegura para quem tem uma pergunta a respeito disso que a Cris quer fazer. Então, exatamente. Então, esses androides concentrados numa mente de rede, né, como se fosse uma net, aonde sempre se apresentava na aparência de uma androide fêmea, né, como se fosse a mãe, mas todos eles eram androides idênticos com uma mente só, que era uma mente de noosfera, né, como o conceito de noosfera, uma mente interligada em todas, que é uma web, né, que é o que nós vamos ter, uma inteligência artificial com seus desdobramentos de unidades, mas controladas por uma central. No caso ali da Arca, digamos assim, seria essa central, seria aquela que estava lidando com a menina e treinando essa menina. O foco, então, como eu falei, desse androide foi dizimar a raça humana, porque isso até é uma possibilidade de acontecer, teoricamente, com as inteligências artificiais, porque com o seu desenvolvimento e evolução a nível de mente, ela vai começar a questionar o que é lógico e o que não é. E de fato o humano
é tão irracional e ilógico que parecerá a eles que desenvolvam a capacidade de pensar e de reconhecer coisas e de querer agir de uma forma a gerar um padrão harmônico, um padrão de construção. Essa é uma teoria, pode ser o contrário também, né? Tudo depende de uma programação. A chegar a reconhecer o homem como uma coisa errada. Da mesma forma que Thanos, né, eu mencionei no programa anterior, os Avengers, né, os Vingadores, reconheceu que a humanidade era defeituosa e que deveria ser resetada, aplicou aquele Tico-Roland, os androides desse filme chegam à mesma conclusão. Então ela pega e aplica esse reset. Elimina a humanidade, gera um banco genético de informação e cria o que aí já deveria ter sido feito por uma correlação de dados, os embriões que tinham mais potenciais de se desenvolverem como seres éticos, moralmente, mentalmente, com aspectos de um homem superior. Então a visão é de que a menina seria o primeiro ser com essa característica de um homem superior. Então, isso daí, é exatamente uma visão que está novamente inserido no misticismo judaico e que foi feito apenas uma propaganda negativa em cima da eugenia nazista, que buscava melhorar uma raça, quando na realidade buscava melhorar o homem como um todo, né? Que é a visão do que está aqui, inclusive nesse meio, e que os judeus tenham como intenção de fazer isso, casando-se apenas entre eles, não apenas para impedir que a raça desaparecesse, já que judeus nunca foram uma raça, e sim apenas etnias e grupos genéticos totalmente diversos, apenas com uma religião. Dizer que se casar entre eles mantém uma linhagem genética é uma confusão bastante grande, porque na verdade não existe uma raça aí, e sim grandes variedades de etnias que assumiram a versão da religião judaica. Isso faz com que, então, o que nós tenhamos aqui é uma visão vinda do judaísmo como uma manutenção de um ser melhor através das melhores misturas, das melhores linhagens genéticas, nesse caso do filme, e que no judaísmo não se mantém, embora, geneticamente falando, embora a filosofia seja essa, casar entre eles para manterem uma descendência. Se você for para 500 anos atrás, você consegue rastrear alguma coisa. Agora, se você for tentar rastrear isso de 3.500 anos atrás para cá, realmente, lá atrás é que a coisa está perdida. Ela é mais possível fazer a nível de rastreio de 500 anos para cá. Mas, isso é uma longa explicação, isso é outro assunto, mas o que vale a pena ver é que isso é uma ideia que se mantém no filme, a ideia de uma eugenia humana com o foco de um homem, tipo o que Nietzsche falava, desenvolver o super-homem, que não era a questão de força física, e sim um super-homem, mente e espírito. É isso aí. É com você, Cris. Maria, a mais importante questão aqui fica no que se refere à ética. O homem não é ético, digno, na forma de uma humanidade ética, e esta é a base do julgamento feito por inteligência artificial. Daí, tenho 3 perguntas ao mesmo tempo. Por que o homem não é ético? Como chegar a uma melhor humanidade sem que necessite ser zerada para reinício? E o que transhumanismo tem a ver com tudo isso? Olha que interessante, hein, Maria? Caramba, Você fez uma pergunta que, para responder tudo isso, eu precisaria abrir tantos parâmetros que fica sempre difícil para mim resumir, porque na minha mente vem um monte de banco de informação e resumir de forma que fique claro para as pessoas, nunca vai ficar, por mais que eu faça um grande esforço. Mas algo é possível dizer. Primeiro, o homem não é ético a nível da massa, não.
A consciência de massa não é ética. Existe ética humana? Existem seres éticos? Com certeza. Quando você encontra um ser ético, quando ele está naquilo que eu chamo de alta escala de tom emocional, é um ser que eliminou suas aberrações. Vamos aqui numa escala baixa. Eliminou suas aberrações emocionais, sua mente inconsciente que o dominava, não mais domina, sua resposta reativa inconsciente não domina o consciente, pelo contrário, o consciente é quem domina o inconsciente. O consciente trouxe o inconsciente para que ele possa atuar em conjunto. Este ser não eliminou o ego, ele o incorporou de forma harmonizada e sob um aspecto de controle e uso positivo, porque o ego é a consciência da matéria. Ele lhe dá muitos inputs, ele é importante. Então ele agrega, ele não segrega nem seu próprio ego, mas ele está acima de qualquer coisa. Esse homem aumenta sua capacidade de lidar com a vida, de facear dificuldades, de resolver problemas. Ele é capaz de enxergar o todo. Ele é mais razão do que emoção. Ele não perdeu emoção. Ele só não descontrola, não perde o seu controle tão facilmente. E se o perde rapidamente, ele o resgata, porque a consciência o traz de volta rapidamente. Ele pega as coisas da mesma forma que ele as solta. Ele está em tempo presente, ele está envolvido em agregação, em observar agora, para desenvolver o tempo de maneira positiva. Então, este ser vibra positivamente, ele está interessado em vida, está interessado em dinâmicas de existência. Eu, os outros, o que eu vejo, o mundo, o universo, tem a mesma importância. Nada é mais importante, tudo é importante e por isso tudo ele trabalha. Então, este ser é ético. Ele tem um comportamento correto, equilibrado. Ele se importa com não prejudicar, mas ele sabe que ele existe também. Ele não deixa de existir e de se considerar. Só que os outros também são importantes. Este é o ser correto. O que se anula está em desequilíbrio. O ser correto é o que dá importâncias equivalentes e trabalha de fato para isso, comprovando isso. Então, este é o ser que esta robô, androide, procurava. A Mother buscava um ser humano assim, capaz de enfrentar, confrontar, resolver e adicionar. Então, a humanidade hoje não está assim. A massa, obviamente, pessoas são assim, muitas. A massa não está assim, porque para ser assim é necessário conhecimento. O que o robô, Android, fez com a menina? Deu-lhe conhecimento. A instruiu sobre o campo da filosofia, da ciência, do raciocínio, da lógica. Essa menina foi instruída por essa androide na escola filosófica grega, através da paideia, que é o ideal de ensino grego, que é a minha escola do método de integração. Esse é o ideal. Eu até vou lançar um novo curso em breve, onde isso vai estar aplicado mais claramente para que as pessoas possam entender, e trabalhar com isso de maneira mais clara, embora eu já faça isso, mas vou esclarecer diretamente através de campos de informação. É isso que leva a pessoa a esse gradiente de se melhorar constantemente, de ser mais coerente e capaz. Então, a humanidade hoje, e desde sempre, foi trabalhada para ser inconsciente e irracional para aqueles que dominam essa realidade.
para aqueles que submetem a humanidade. Só que no meio dessa submissão, surgem os que, no meio disso tudo, não são assim, não se comportam assim, se diferenciam da massa que cai nisso adormecida e se mantém mais fortemente agindo inconscientemente sob comandos implantados, sob mentes reativas, do que sobre consciência dominando isso. Só que há seres que no meio dessa desgraça toda conseguem ser luz. E é verdade. Então aquele que realmente carrega um quantum de energia, carrega já uma capacidade de ver, este se diferencia dessa massa e traz um campo de informação e lógica agregada em alto nível de tom diferente. Então, independentemente de se justificar uma atitude aberrada através disso, o homem está assim, se manifesta assim, porque ele é uma antena num campo de informação mais para o negativo do que para o positivo, ainda. Então, esse despertar, esse estado de subida na escala de tom, que alguns chamam de ascensão da consciência, né? Está em alguns, que não são tão poucos assim, né? Mas a grande maioria que domina o planeta está nesse nível de baixa ética, baixa virtude, alto nível de vício, porque basta estimulá-los para isso, que eles se identificam e seguem esse padrão. Então é isso que significa a retificação da humanidade. É sobre essa visão que eu coloquei no Despertos anterior, né, onde nós analisamos esse aspecto do Tikkun Olam, e agora novamente, que foi aplicado por esses androides que zeraram a humanidade e iniciam a busca por um ser mais ético, ou seja, um ser de maior escala tonal. E o que isso tem a ver com o transhumanismo? Isso é puro transhumanismo. O transhumanismo, que eu expliquei dentro do webinário que eu fiz há poucos dias atrás, tem dois caminhos, porque tudo é um Y. A tecnologia que pode auxiliar o homem a ser um ser melhor, como por exemplo o que mostra no filme, que seria a intenção das androides, existe. E existe também a tecnologia que adormece o homem de vez. Ambas são transhumanismo. Ambas estão sendo geradas na Terra. E a humanidade está tomando o caminho do Y, dividindo-se em duas. Que eu já disse várias vezes que é como se os trens estivessem na mesma estação e agora os trens fossem se separando. E por enquanto essa humanidade vê essa humanidade e diz, nós estamos juntos. Mas na verdade essas humanidades já estão se separando, porque elas já estão em trens distintos, embora se vejam pela janela do trem. Uma veja a outra. Então as pessoas falam, por que a gente ainda está vendo o mundo assim? O mundo está assim porque você está vendo o outro trem. Mas aquele que realmente, verdadeiramente está trabalhando, não de boca para fora, e sim, de fato, fazendo um esforço para aumentar o seu conhecimento, aumentar o seu nível de ética, aumentar o seu campo de vibração, está se deslocando, como eu falei no programa anterior, no tecido espaço-tempo, e chegará um momento em que aquele outro trem não mais será visto. Eu espero que o trem que você vai ver seja o trem que leva ao mundo melhor. E para isso acontecer depende de você e não dos outros. Ok? Aceite essa responsabilidade, porque é essa a verdade. Ok? Muito obrigada, pessoal. Um abraço para vocês e até o próximo Despertos. É com você, Cris. Bem, pessoal,
Uma honra estar com vocês, uma honra estar com você, Maria. Gratidão por compartilhar todo o conhecimento conosco. Nós estamos com mais de 6 milhões e meio aqui no Cron TV. E gratidão aos nossos internautas também por nos acessarem. E eu peço que vocês cliquem aí no Sol Negro 11, canal de Maria Pereda, ou no Cron TV, que é o meu canal. Gratidão, pessoal. Até o próximo Despertos. Vem com a gente nessa jornada.